Aleluia, glórias a Deus. Saúde todo o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, na manhã de hoje, de domingo, na nossa EBD em sua casa. Vamos dar continuidade aqui ao estudo de Gênesis. Estamos falando de José. Hoje nós vamos falar sobre os seus triunfos, nas suas adversidades. Isso é muito bom, porque nós vivemos e convivemos com desafios e com várias adversidades. E aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre José, o seu caráter, a sua forma de ser, a sua honestidade, a sua responsabilidade, a sua competência como servo de Deus, como cristão em Cristo Jesus. Então, vamos aprender que não devemos deixar nossas adversidades elas ultrapassarem os limites, né? E nós vamos aprender que bom é estar firme com Deus. Amém? Eu sou o Bispo Hilton. Estamos aqui na manhã de hoje trazendo esse estudo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos na EBD, Escola Bíblica em sua casa. E se você gostar das nossas mensagens, você pode ir no meu canal lá no YouTube, Hilton Brito, né? Tem várias mensagens já e você pode dar um ok se você gostar das mensagens, tá? Vai edificar a sua vida, né? E isso é bom para nós estarmos mais conectados com a graça do Senhor Jesus. Amém? Então nós temos aqui o nosso estudo de hoje e em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 1. Vamos ler até o versículo 23 e ver no contexto do contexto histórico aqui na Bíblia, nós vamos ver a história de José nesse processo triunfante sobre todas as suas adversidades. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 39, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os israelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E o senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Então, dessa maneira, José ganhou simpatia do seu dono, que o promoveu ao seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou a seus cuidados a sua própria casa e lhe confiou tudo que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e a todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. Então a bênção de Yahvé alcançou tudo que ele possuía em casa e nos campos. Então, entregou nas mãos de José tudo que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ele o convidou: vem e deita-me comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. E ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu. Portanto,
nada me negou, a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para o manter longe da presença dela. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. E a mulher se agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita-me comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à porta da mulher, preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que na fuga agonizante de José, ele havia segurado o seu manto consigo. A mulher de Potifar chamou os seus criados e lhe alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui. E ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então, contou-lhe uma versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou o meu manto ao meu lado, o seu manto ao meu lado, e fugiu assustado. Então, quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo. A sua ira se inflamou tremendamente. E o senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim, ele ficou na prisão. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder, e o fez encontrar graça nos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. E o carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. E isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Aleluia! Glórias a Deus! Veja que até nas adversidades dentro do cárcere, Deus abençoou a José. Não é? Então vejamos aqui. Após José ele ser vendido pelos irmãos a um grupo de comerciantes por 20 ciclos de prata, quanto na época o preço de um escravo adulto ele era de 30 ciclos, José ele foi novamente vendido. Agora ele foi parar na casa de Potifar, um homem poderoso e influente, oficial comandante da guarda do faraó. Conforme está lá na Bíblia anotada, expandida no mundo cristão, na página 46, Charles Hayrier, ele acrescenta dizendo que se trata, acredita-se, né, que se trata de Sesostris III, que reinou em 1878 a 1843 a.C.
Veja que nesse estudo de hoje, na lição de hoje, trata da adversidade que José enfrentou na casa de Potifar e na prisão. E além de tudo isso, está relacionado ao plano de Deus. O nosso personagem tem a oportunidade de mostrar o seu caráter, justificando assim porque ele foi escolhido por Deus dentre tantos irmãos, né? A gente às vezes não entende porque Deus nos trata de forma diferente, mas ele nos escolheu, assim como ele escolheu a José. E aqui é onde nós vamos começar a entender, quando Deus permite algo na nossa vida, é para nos capacitar, para nos moldar, para que haja um crescimento na nossa vida, que nós sejamos triunfantes sobre as adversidades que é colocado na nossa vida. Amém? Então, nós vamos começar a entender aí um pouco mais sobre nessa história de José. Então, vamos começar pelo serviço que José prestou a Potifar, onde mostra que ele foi um homem de muito sucesso. Vejamos aqui que Potifar, ele colocou José como mordomo de sua casa. E ele passou às mãos tudo que ele tinha, né? Como nós vemos aqui no versículo 4 do capítulo 39 de Gênesis. Mas não foi assim desde o começo. Então ele chegou a casa como um simples escravo, conforme está lá no versículo 1 do capítulo 39. E os outros foi dando evidências de honestidade, responsabilidade e lealdade. Veja, quando você entra num emprego, né, pela primeira vez, você entra lá, né, todo desconfiado. Mas no passar do tempo, que não é de uma hora para outra, você começa a ser observado. E vão ver a sua honestidade, a sua responsabilidade e a sua lealdade naquilo que você está fazendo, dentro daquela instituição que você foi colocado. Deus está preparando. Quando nós estamos ligados a Deus e a sua vontade, Deus prepara tudo isso para a nossa vida. Vejamos mais, que a expressão veio a ser homem próspero, conforme está no versículo número 2, é melhor traduzido, tornando-se homem de sucesso. Uma pessoa próspera é uma pessoa que tem sucesso na vida. Aleluia. Então, a ideia não é de posição social antes da realização pessoal. Ok? Mas no versículo 3 ele diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, não está claro como Potifar chegou ao conhecimento de que a causa da prosperidade de José estava em Deus. Mas, no entanto, não é difícil concluir que foi por um testemunho do próprio José que atribuiu ao Senhor a razão das suas capacidades e caráter. Veja que quantas pessoas querem começar em algo lá por cima, né? Quer começar um trabalho, mas já quer ser o chefe. Quer começar uma atividade, mas quer ser o melhor. Quantos querem promoção sem ter dado nenhuma demonstração do seu progresso? Então, você faz parte desse grupo de pessoas, né? Então nós temos que mostrar primeiro a nossa lealdade, a nossa responsabilidade, a nossa honestidade, né? Dentro do nosso local de trabalho. Mas muitos filhos de Deus têm atribuído publicamente ao Senhor Jesus a razão do seu sucesso na vida profissional. Nós podemos assim observar algumas coisas como no campo de futebol, né? Nós brasileiros gostamos de jogos. E nós vemos muitos goleiros
ou atacantes, né? Ou da própria defesa, de quando ele faz uma defesa, um ataque, né? Salutar, bom, ele levanta as suas mãos para os céus e agradece a Deus. Então ele glorifica a Deus, ele atribui aquele esforço, aquela vitória, aquela defesa, aquele ataque a Deus, né? Isso aí, quando nós estamos no nosso trabalho e nós temos a vitória, nós temos que atribuir, levantando nossas mãos a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, pela vitória que tu me concedeste. Amém? Então, Deus está ao nosso lado. Vamos estar conectados com o Senhor. E será que o seu trabalho, seja ele qual for, tem sido uma oportunidade para que as pessoas conheçam que Deus está com você, né? Sabendo que essas vitórias que está tendo, Deus está presente, Deus está ao seu lado, Deus está à sua frente, né? De tudo que está acontecendo na sua vida, pode ser no seu trabalho, na sua casa, na igreja, pode ser na faculdade, né? Nos cursos que você tem feito, e as pessoas vão ver que Deus vai estar ao seu lado, né? Fale de Deus, Ele é bom e Ele cuida de cada um de nós. Veja outra coisa também, que José, ele era uma pessoa que não tinha ressentimento das coisas. Veja, uma outra coisa que precisava destacar antes da passagem para o próximo ponto é o fato de que José, ele não permitiu que o seu coração houvesse sentimentos em relação aos seus irmãos. E se isso tivesse acontecido, o Senhor não teria abençoado na casa de Potifar. Por quê? Vejamos aqui o que diz Mateus no capítulo 6, no versículo, se você puder abrir a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, quando ele diz assim: pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja como é bom e é importante saber perdoar. Muitas pessoas não perdoam alguma adversidade que ocorreu na sua vida com uma outra pessoa. Mas perdoe, reflita, fale com Deus, mostre a Deus, né, para que Ele perdoe também os seus pecados. Porque nós pecamos, irmãos. Não tem como, nós pecamos. Vamos pecar até o Senhor nos chamar, até nos guardar. Amém? Marcos, capítulo 11, versículo de número 25. Veja o que diz. E 26. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoa, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, o vosso Pai, que está no céu, também não vos perdoará os vossos pecados. Amém? Então, é perdoar. O segredo é dar o perdão. E pedir o perdão também que nós erramos. Amém? Vejamos aqui também um outro ponto em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Diz assim: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva, antes que o sol se ponha. Então, manter irado, mas não, manter, como é que ele diz aqui?
manter irado, mas a vossa raiva, né, controle, não deixe que venha a raiva. Amém? Vejamos aqui no Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14 a 15. Hebreus, capítulo 12, 14 e 15, que diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Amém? Então, temos que controlar a nossa ira para que não vire uma raiva. Amém, igreja? Então, vamos nos controlar e amar e perdoar aos outros. Então, nós temos aqui duas aplicações muito importantes para nós vermos. Primeiro, José não se deixou dominar pela amargura. Então veja, embora tenha sido tratado como um animal pelos seus irmãos, ele não rejeita seus irmãos, ele não tem a raiva sobre os irmãos, ele pode ter ficado até irado naquele momento. No momento, claro, pegaram ele, jogaram naquele buraco, então, naquela caverna, ele ficou irado. Claro, todos nós ficaríamos, mas ele não ficou zangado, né, com os irmãos, com raiva dos irmãos. E um segundo ponto, ele também não permitiu que o seu espírito se abatesse. É difícil, muito difícil, mas por estar vivendo uma situação tão diferente, ou seja, por ter passado de filho querido e bem tratado pelo pai a escravo de oficial. Então não tenhamos dúvida de que isso teve total influência na vida, na prosperidade de José, quando a ele o privilégio de ser encarregado de todos os negócios de Potifar. Mesmo assim, ele teve a credibilidade de tomar conta de todos os negócios de Potifar. E como nós vimos aqui, não é? Já quase no final, o próprio carcereiro-chefe também deu toda a autonomia administrativa e viu que era boa a administração de José lá na prisão, no cárcere. Vamos lá? Um outro ponto também sobre a tentação de José. Veja como ele controlou na situação. Veja no versículo 6 que diz que José, ele era formoso de porte e de aparência, né? Então essa descrição do nosso personagem, ele prepara para a narrativa do famoso episódio entre ele e a esposa do seu patrão. Veja que o coração de José, ele estava vivendo uma ótima fase, uma boa reputação, respeito do seu senhor, prosperidade. Enfim, todos os ventos estavam favorecendo a José. Então tudo que ele fazia estava dando certo. E o Potifar, ele estava gostando de todo o trabalho de José. Mas não é justamente neste tempo em que o maligno, né, o diabo, ele fica preparando uma cilada para os filhos de Deus. Com José, não foi diferente. Então, quando as coisas estão muito boas, irmãos e irmãs, preparem-se. O diabo, ele vai querer atuar. Então, assim como aconteceu com José. Nada sabemos da mulher de Potifar. A Bíblia não relata, né? Ela não diz. Mas, além do que, só diz esse trecho. E ela, sem dúvida, já estava observando José há algum tempo. Claro, né? Ele estava lá já há um tempo.
E aguardando o momento oportuno, e atacou o homem em que o seu marido mais confiava, e o melhor de todos os empregados. Então, somos informados de que a mulher egípcia, ela tinha a reputação de serem lascivas e infiéis. E essa não foi uma exceção. Então, seduzir José vai ser muito fácil, né? E ela deve ter pensado justamente nisso, que seduzir José seria completamente fácil, pela sua idade, pela própria formosura, né? Que dizem que ela tinha essa formosura toda. Então, para ela seria fácil que José caísse no laço do passarinheiro. Mas afinal ele era só um escravo. E os escravos não possuíam padrões morais elevados. Mas esse escravo, ele era bem diferente. E o que não significa que resistir tinha sido difícil para ele. Devemos lembrar que era jovem e estava na época em que o impulso sexual estava à flor da pele. Não era um homem de pedra, era um jovem viril e saudável, muito ativo e longe de casa, né? O Denis Kizia, em Vencendo as Crises, da editora Cepal, na página 51, ele diz o seguinte, que o sucesso na casa de Potifar poderia ter concorrido para enfraquecer José, porque frequentemente os tempos de prosperidade trazem orgulho, poder e uma tendência natural de baixar a guarda e de se galardoar, né? Então, para que aproveitemos bem essa experiência da tentativa de José, nós vamos esboçar, usando aqui a sugestão desse Denis Kizia, os fatores principais que levaram o nosso herói a não cair, pois os mesmos nos ajudaram nos nossos dias. Vai nos ajudar a nós refletirmos isso nos nossos dias. Então nós vamos ver aqui 6 pontos importantes para nós podermos analisar o que vamos discorrer agora. Vejamos que José, ele cultivava profunda atenção à presença de Deus, né? Ele cultivava isso, atenção à presença de Deus. Veja, por 4 vezes neste capítulo está escrito que o Senhor era com José. Nós podemos ver isso em Gênesis, no capítulo 9, versículo 2, 3, 21 e 23. Quer dizer, o Senhor era com José. E o fato é que Deus estava com José porque José estava com Deus. Deus estava com José porque José andava com Deus. E isso nos lembra as palavras de Jesus lá em João, no capítulo 15 e versículo 5, que diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E também lá em Tiago, também nos ensina dizendo o seguinte: chegai a Deus e ele se chegará a vós outros, como está em Tiago 4, versículo de número 8. Então, chegai a Deus e ele se chegará a vós outros. Se não tivermos a certeza da presença de Deus em todos os momentos e em todos os lugares, facilmente cederemos aos apelos da carne, do mundo e do diabo. Um outro ponto que nós podemos observar é que ele era diligente no trabalho. Veja que nós já estudamos sobre a maneira como José ele trabalhava no primeiro ponto de todo o nosso estudo. E isso implica em 3 coisas. Primeiro, ele tinha seriedade
no trabalho. Ele é uma pessoa séria, uma pessoa responsável pelo trabalho que estava exercendo, né? Segundo, ele era a sua consciência de que estava fazendo para Deus. Veja como o que diz aqui em Efésios, no capítulo 3, no versículo de 5 a 8. Diz assim, ó: quanto a vós, outros escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos com todo o respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Veja, trabalhar, mesmo na posição dele como escravo, trabalhar para os seus senhores da terra, né? Para trabalhar, você mesmo como empregado de uma empresa, você trabalhe com honra ao que Deus lhe entregou, não na vista do homem para agradar ao homem, mas para agradar a vontade de Deus, porque foi Deus que lhe abriu a porta do emprego, foi Deus que colocou naquele lugar. Assim foi a mesma coisa com José. Então José fazia o melhor, não era para ele fazia o melhor, não era para ele, mas o melhor era para Deus. E veja que José, ele prosperou para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá. Vamos retornando. E o terceiro ponto, na manutenção da mente ocupada. Então, mesmo que você esteja no momento desempregado, pode fazer muitas coisas para ocupar a mente. Ler, fazer um curso, auxiliar o seu pastor em alguma tarefa, servir na igreja, aproximar-se de um irmão e ajudá-lo em seu trabalho, enquanto chega o novo emprego. Então, você tem muitas formas de contribuir, né, a Deus. Você tem muitas formas de servir a Deus. Então, mesmo que você esteja nesse momento de desemprego, você pode ajudar de uma outra forma. Amém? Então, um terceiro ponto, ele fala da recusa. Recusou a nutrir os maus pensamentos. Veja que alguém já disse que o nosso principal órgão sexual é a nossa mente. E se entrar lixo, vai sair o quê? Lixo. E o texto ele diz o quê? Ele, porém, recusou, não lhe dando ele ouvidos. Como está lá em Gênesis 39, versículo de 8 a 10. Veja que você sabe que o nosso pensamento é ocupado por aquilo que vemos e ouvimos. E se olhos e ouvidos são os canais de acesso à da nossa mente. Se não esquecer de ler, memorize o que está lá em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8. Né? Nós podemos ver aqui, Filipenses, capítulo 4 e no versículo 8, que diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Aleluia. Nisso pensai. Amém? Um quarto ponto, ele avaliou as consequências. Veja que está no versículo 9. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade?
Então, essa é uma grande arma contra o pecado. Veja que pensar nas consequências, alguém já disse que trocar na vida um minuto de prazer pelo resto da sua vida de arrependimento e um péssimo negócio. Se não pararmos para avaliar as devastadoras consequências do pecado, e isso é o que menos fazemos no momento da tentação, nós iremos sempre ceder. Pense por um pouco no pecado de Davi, como Batseba, e todas as tentações e todas as terríveis consequências, como está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo de 7 a 15. E pode ter certeza de que José, ele jamais teria sido governador do Egito se tivesse cedido à tentação. Amém? Então, pense nisso, né? Vamos avaliar as consequências dos maus atos que nós tomamos, né? Um outro ponto é a compreender que o pecado não é contra Deus. Nós vamos pecar, mas é contra o Senhor. No versículo 9 ele diz assim: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja que o livro de Provérbios nos ensina que, pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Provérbio 16, 6. E Davi confessa lá no Salmo 51, 4, dizendo: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, é compreender o pecado, sabendo que nós estamos pecando contra Deus. Então, temos que ter esse cuidado também. O sexto ponto, ele utilizou o meio primário da fuga. O que é que diz o versículo 12? Saiu fugindo para fora. Ele, correu. Quando ele viu o problema chegando, para não pecar contra Deus, ele, correu, fugiu. Então, quando o conselho de Deus para espancarmos, escaparmos, da tentação sexual, fazer o que José fez, fugir, correr. Então, ele não orou, pensou, racionalizou, discutiu, ou mesmo tentou converter a esposa de Potifar, mas ele fugiu, foi embora, né? Ele fugiu. Então esse foi o conselho de Paulo a Timóteo, como está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 22, que diz assim: foge ou troce das paixões da mocidade. Veja que o problema é que, na maioria das vezes, a fuga está ligada à covardia. Mas, neste caso, o corajoso é justamente quem foge e não quem fica. Portanto, lembre-se, a força está na fuga. Aleluia. Amém? Então, um outro ponto nós podemos ver José quando ele estava no cárcere. Então, na Bíblia Vida Nova, ele sugere que se Potifar tivesse criado naquela história contada pela sua esposa, pela sua mulher, então certamente teria o que executado José. E a gente sabe que naquele tempo, né, as execuções eram de imediato. Mas o respeito que José havia conquistado perante Potifar certamente contribuiu para que houvesse um abrandamento da sua pena, né? Por isso que ele foi lançado ao cárcere. E, sobretudo, mais uma vez, Deus o estava
preservando. Deus estava o quê? Cuidando de José naquele momento. Tá? Então, com isso, nos lembramos da famosa citação do missionário inglês Henry Martyn, 1781 a 1812. Todo homem é imortal até que se cumpra o propósito de Deus em sua vida. Amém? Vou repetir. Todo homem é imortal até que se cumpra o propósito de Deus em sua vida. Veja, José, ele está na prisão. Embora tivesse preso, num lugar onde os presos dos reis estavam encarcerados, como está lá no versículo 20, em Gênesis 39, não devemos pensar que era lugar de certo conforto. Prisão não é lugar de conforto. Prisão é um lugar de dor, lugar de sofrimento, um lugar de amargura. E porque no Salmo 105, veja que no Salmo 105, versículo 18, ele menciona este evento que pode nos informar como era mais ou menos dentro do cárcere naquele tempo. Diz assim: cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferro. Veja, você, além de estar preso dentro da cela, né, ainda era preso com grilhões de ferro. Veja como era tenebroso, muito mais do que ainda hoje. A quem nunca entrou numa penitenciária, nunca vai conhecer isso que nós estamos lendo agora, como está em Salmo 105, no versículo 18. Então, desta experiência, podemos destacar 4 fatos da vida de José. 4 fatos. Então, vejamos esses 4 fatos. Primeiro fato, ele continuava desfrutando da presença de Deus. Amém? Deus estava com ele todo o tempo. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, conforme o versículo número 21. Já que tinha sofrido por praticar o bem, não havia motivo para que Deus o abandonasse. Veja bem, por mais tribulação que nós passemos, e nós quando estamos praticando o bem, Deus continua conosco. Ele está ao nosso lado. Então, Deus não nos abandona, assim como ele não abandonou José. Amém? Um segundo fato é, ele experimentou o quê? A prosperidade no cárcere. Diz assim: o Senhor lhe deu mercê, favor, graça, benefício. Mercê significa favor, graça, benefício. Perante o carcereiro, a qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se dizia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que fazia o Senhor prosperava. Conforme está lá em Gênesis 39, que nós já vimos, capítulo, no versículo 21 ao 23. Veja que, novamente, o texto ele ressalta que a prosperidade de José estava intimamente ligada a 2 fatos. Primeiro, o Senhor é com ele e ele é responsável e leal. Amém? Veja, o Senhor estava com ele, porque ele era responsável e leal a Deus. Amém? Vejamos agora um terceiro ponto. Neste ponto, ele se assemelha ao profeta Daniel. E isso mostra o seu nível de espiritualidade e comunhão com Deus, porque é algo que não vem da capacidade humana, mas dom
de Deus. E no sentido de ser uma habilidade espiritual dada para um fim proveitoso. Veja que a fidelidade de José também é vista nestas interpretações de sonhos. Porque o sonho do copeiro-chefe era para a vida, conforme está lá em Gênesis 40, no versículo 9 a 13. Ao passo que o sonho do padeiro-chefe era para a morte, conforme está lá em Gênesis, no capítulo 40, versículo 16 a 22. E o homem de Deus, ele é justamente aquele que sabe dizer sim e sabe dizer não. Veja que o homem de Deus, ele sabe dizer sim ou não. Não tem o meio termo. E o quarto ponto e último, ele foi esquecido. Veja que o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu, conforme está lá em Gênesis 40, 33. E esse esquecimento é a pura ingratidão da parte do copeiro-chefe, o que levou José a ficar mais de 2 anos naquela prisão. Entretanto, mais uma vez, a providência e a soberania de Deus estão presentes. Percebamos que ele está no controle de tudo, pois é por meio desse desapontamento que José volta a escalar a montanha do sucesso. Veja que esse é o assunto, esse será o assunto que nós veremos, o último assunto que nós veremos no próximo domingo, na próxima EBD em sua casa. Nós estaremos falando justamente dessa passagem aqui. Amém? Então, aqui a escala, a montanha do sucesso de José, como ele cresceu. Mas, para nós concluirmos hoje, nós aprendemos hoje, nessa lição de hoje, no estudo de hoje, que o eleito de Deus, ele sofreu muito até que o seu sonho fosse realizado. Ele sofre, ele passa pelas suas tribulações, ele passa por um momento de maturação. E as adversidades que José ele enfrentou não foram fáceis nem pequenas. Ele teve que ser aprovado nas 3 áreas que representam os maiores desafios ao ser humano, que é o dinheiro, o sexo e o poder. Então, são as 3 áreas que o diabo ele gosta de atuar na nossa vida, irmãos. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, daquilo que nós fazemos, porque o diabo ele está atrás de nós, né, para que nós perdamos a nossa salvação. Amém? Então, são os 3 desafios do ser humano, que é o dinheiro, o sexo e o poder. Amém? Então, graças a Deus, terminamos mais esta lição de hoje e no próximo domingo vamos concluir o livro de Gênesis, né, com a vitória completa de José. Amém? E seja também a nossa vitória para a glória do Senhor Jesus. Oremos e agradecemos a Deus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra desta manhã, Senhor Deus, e tu esteja nos concedendo a tua graça, meu Pai. Nós somos carentes do Senhor. Enche-nos a nossa vida com a tua presença. Nos ensina, nos capacita, nos traz à luz a tua existência, Senhor Deus, para que nós possamos caminhar melhor neste reino, para a honra e a glória do teu santo e eterno nome, em nome de Jesus. Amém.